Tem um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Olá, bom dia! Mais um domingo, a gente vai iniciar mais uma celebração, já iniciamos mais uma celebração. Deus é o Deus de detalhes, é o Deus que cuida da gente nos detalhes. Ele sabe cada necessidade, a mais específica, Ele está sempre pronto a nos abençoar e a cuidar de nós. Que bom que você já está aqui, que bom que você já está acompanhando nossa celebração. Eu quero convidá-la a juntos nós, em mais uma manhã, celebrarmos ao Todo-Poderoso, dedicarmos a Ele as nossas orações, o nosso louvor, todo o nosso coração, tudo aquilo que há dentro do nosso coração, também com a nossa mente, a nossa inteligência, nós vamos adorar a Deus. E eu quero reafirmar nessa manhã para você, depois de um final de semana passado muito gostoso, com uma segunda-feira espetacular, eu quero renovar, junto com você, esse nosso desejo de sermos igreja, esse desejo de sermos cuidados pelo Senhor e também cuidarmos do outro, cuidar dos nossos irmãos. Nessa oportunidade, nessa manhã, nessa mensagem, você vai ouvir uma palavra a respeito do cuidado com o próximo. Logo, eu quero convidá-la a mandar uma mensagem para um amigo, para um parente, com esta ministração, dizendo que está pensando nele, de como ele é especial, porque assim como nós somos especiais para Deus, Ele cuida de nós nos detalhes, Ele pede que também nós cuidemos do nosso próximo nos detalhes. Ele diz, ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, que nessa manhã você renove o desejo de amar o seu irmão, de estar com o seu irmão, amando também a Deus, logicamente. Vamos orar pedindo que Ele nos abençoe nessa manhã? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, é tempo da gente agradecer ao Senhor. Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Senhor, nós queremos renovar contigo nessa manhã a necessidade, ó Deus, o desejo também de sermos um com o nosso próximo, de amarmos o nosso próximo como o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor está sendo zeloso conosco nos detalhes. Nada tem nos faltado. O Senhor tem nos suprido de tudo. Então nós te rendemos louvor. Obrigado, Deus, por cada família que abre nesse momento o seu lar, por cada aparelho, Deus, com qual a minha voz, a imagem chega a cada casa. Abençoa cada família, Deus, nas suas necessidades, abençoa cada indivíduo na sua necessidade. Ó Deus, que possamos aqui te prestar um culto que agrade o teu nome, que exalte o teu nome. Ó Deus, fica conosco, abençoa em cada movimento que vamos fazer. É o que eu oro, não porque eu seja merecedor, mas com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado
seja Deus. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Mateus 6:26, Jó 11:18. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Agora vamos àquele momento, né, de dízimos e ofertas. Como você já sabe, nossa igreja não está realizando cultos presenciais e carecemos, né, do seu aporte, da sua ajuda através de transferência, depósito. Na terça-feira nós estamos com a igreja aberta para receber os dízimos de alguns irmãos, mas no domingo nós não estamos com essa atividade. A gente até pede um favor a você que, se possível, você concentre essa ajuda indo à igreja, né, na terça-feira, para evitarmos que a gente fique transitando com seu dinheiro, o dinheiro de dízimo, sem podermos colocar lá na igreja guardadinho direito. Então, é uma recomendação. A igreja está aberta às terças-feiras para receber dízimo daqueles que gostam de fazer dessa forma. Mas o número da nossa conta, a agência, o banco, está aí na sua tela e a gente espera que você se mantenha fiel, porque sabemos que Deus tem sido fiel para com você. Quero incentivá-lo a continuar fazendo oferta, né? A gente carece de ajudar algumas famílias, né? O tempo vai passando nessa pandemia, famílias ainda muito necessitadas de alguns alimentos. Então, se você puder
fazer uma oferta especial para ajudar a quem precisa, é só comunicar a mim ou a tesouraria da igreja, que a gente direciona essa sua oferta para um movimento específico. Quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo que Ele continue a te abençoar com a tua casa. Vamos orar agradecendo a Deus por em mais uma oportunidade podermos participar da obra dele com dízimos e ofertas. Quero orar por você, dizimista e ofertante, que tem sido fiel. Que Deus te abençoe. Quero orar por você também, que por acaso nesse tempo de pandemia perdeu o emprego ou está sem trabalhar. Vou pedir também que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, quero rogar a Ti por mais esse movimento que a igreja faz de dízimos e ofertas. Agradecer por cada um que tem, ó Deus, sido fiel para com dízimos e ofertas alçados no Teu altar. Nos dá sabedoria para administrar. Quero pedir também para aqueles, ó Deus, que infelizmente vieram a perder os seus empregos durante essa pandemia, aqueles que não puderam trabalhar. Ó Deus, provém no lar de cada um, como eu sei que o Senhor está fazendo, mas mantém Tua promessa sobre o lar de cada um. Ó Deus, queremos pedir por os aniversariantes dessa semana, rogar ao Senhor por cada um deles, agradecer ao Senhor por cada um deles. Queremos pedir a Deus por aqueles que, porventura, estão com alguma enfermidade no seu lar, visita, Deus, cada um, abençoa cada um. E que o Senhor nos mantenha bem próximos como igreja, Deus, para sempre estarmos atentos à necessidade do outro. Obrigado por esse momento aqui. Continua a sustentar a Tua casa, Deus. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora a gente vai para aquele momento que é bem especial para a nossa comunidade de fé. É aquele momento de comunhão. Aquele momento em que a gente, quando está lá na IBA, beija e abraça pelo menos umas 50 pessoas. Não está sendo possível. Quando voltarmos, também não vai ser possível no primeiro momento. Só um pouquinho mais à frente que a gente vai poder voltar àquele ritmo normal. Até falando nisso, aproveita, para abraçar bastante o seu familiar. Talvez você tenha perdido esse hábito de abraçar ou beijar o seu familiar, aquele que está na sua casa. Aproveita para abraçar e beijar bastante, porque a vida ela é um sopro. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não está mais, então a gente precisa aproveitar as oportunidades enquanto tem. Então, aproveite esse momento de comunhão para abraçar, para beijar, e nós vamos louvar a Deus. A gente vai ler um texto e depois vamos cantar. E eu espero que você também envie aquelas mensagenzinhas do WhatsApp, faça uma ligação para alguém, porque com certeza essa pessoa vai ser abençoada por você. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. 1 Timóteo 1,18, Filipenses 2,22. Não fica bem a gente passar bem, o outro carecia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto
chegamos ao momento da mensagem. Aquele momento que a gente reserva para junto com a palavra, refletirmos em cima dela e captarmos aqui a mensagem que Deus tem para a nossa vida e para a vida da nossa família. Eu espero que a ministração de hoje abençoe sua vida, porque abençoou demais a minha vida. Antes de eu pregar para você, antes de eu falar aquilo que está na palavra a você, Deus fala ao meu coração. Deus ministrou bastante a minha vida com essa palavra que Ele me deu, e eu quero transmiti-la com o máximo de fidelidade possível, pedindo a misericórdia de Deus pelas minhas limitações enquanto humano, enquanto falho, mas espero que Ele sinceramente te abençoe. Quinta-feira, eu não sei se você já viu a mensagem de quinta-feira. Os acessos nas mensagens nos cultos de domingo, eles estão cada vez maiores, mas os cultos de meio de semana estão com acessos menores. Quero pedir que você veja, compartilhe da nossa ministração na quinta-feira. Tem sido mensagens bem edificantes, bem direcionadas, com temas com uma linha muito legal. A gente está trabalhando em parceria com o Celebrando a Recuperação. Tem sido bom essa parceria. A gente tem visto as pessoas ministrando, pessoas diferentes ministrando. Isso é muito legal. A gente está intercalando, pastor, celebrando, mas sempre que eu falo é também direcionado para os temas do Celebrando, e eu quero convidar você a participar dos cultos de quinta-feira. Então, se você não viu o culto de quinta-feira, veja. Se você viu, você sabe do que nós falamos, Na quinta-feira, eu expus à igreja, expus aos irmãos o nosso movimento nesse mês de junho. Nos cultos da noite, nós vamos falar sobre o fim dos tempos, o sinal dos tempos, e sempre nos cultos da manhã, em cultos de quinta-feira, a gente vai falar sobre zelo e cuidado. Essa é a temática, que está lá nas nossas devocionais. Você tem acompanhado as devocionais? As mensagens, elas seguem o mesmo caminho das devocionais. Nós, quando planejamos o semestre da igreja, a gente já vê os temas, e os pastores, os mensageiros, eles se preparam em cima dos temas que já são oferecidos pela igreja na devocional. Quero falar para você que no segundo semestre nós teremos novas devocionais, agora num outro formato, um formatozinho de vídeo. Cada pastor, líder, vai dar uma palavra para você em cima de um tema mensal e aí um tema da semana. A gente vai chegar na sua casa também através dessas devocionais. Naquela oportunidade, na quinta-feira, eu falei que a gente vai abordar a temática do zelo e do cuidado em duas óticas, com dois óculos, como costuma se falar. O cuidado que precisamos ter com nossas vidas espirituais, o zelo que a gente precisa ter com a nossa própria vida, e o cuidado que precisamos ter com os outros, o cuidado com os nossos relacionamentos. Mas só que a Ana Cláudia, na própria quinta-feira, ela me alertou ou me apontou para um outro óculos que a gente pode usar, para uma nova esfera que a gente pode lançar mão, que é o cuidado que o próprio Deus tem com a sua criação. Nós começamos o culto de hoje assim, falando que Deus é o Deus dos detalhes. Somos feitura sua e Ele zela por nós. Então adicionamos mais uma esfera aí para a gente falar nesse mês tão importante, que é o mês de aniversário da igreja. A gente vai falar sobre zelo e cuidado, e eu espero que você nos acompanhe aí. Nessa manhã, eu quero falar nessa segunda perspectiva, do cuidado que precisamos ter com aqueles que estão à nossa volta. Aqueles relacionamentos que o próprio Deus colocou no nosso caminho. Sim, todos aqueles que cruzam o nosso caminho para, de alguma forma, serem influenciados por nós, são colocados por Deus. Não há nada que passe ao largo de Deus. Nada está
sem o seu controle, nada acontece sem o seu aval, sem a sua aquiescência. Então, pessoas que estão perto de nós, até aquela pessoa que você acha mais chata, ela é uma pessoa colocada ali pelo próprio Deus. E de vez em quando nós não nos damos conta disso, de vez em quando nós não trabalhamos com essa hipótese ou com essa realidade de que Deus coloca pessoas no nosso caminho para sermos abençoados por essa pessoa de alguma forma e ela também ser abençoada por nós de alguma forma. Nessa ideia, então, de zelo e cuidado, eu quero que você comece a pensar a partir de agora, intencionalmente, naquelas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Sabe aquela pessoa que te dá bom dia todo dia quando você vai para o trabalho? Sabe aquele vizinho que bate lá na sua porta, ou quando você está na rua, ele insiste em falar com você, ela insiste em falar com você? Pode ser um movimento de Deus para que você abençoe a vida dela e ela abençoe a tua vida. Só que a gente está vivendo num tempo tão difícil que a gente não está querendo mais se relacionar, mas eu afirmo que, como cristãos, Deus nos colocou nesse mundo para fazermos diferença através dos relacionamentos. Então não limite os seus relacionamentos, não limite a sua esfera de conhecimento de novas pessoas. Nós aprendemos com qualquer um. Todas as pessoas têm algo a passar. E por mais inaptos que podemos nos parecer ou nos considerar, Deus quer usar nossas vidas, quer usar as nossas vidas para abençoar outras vidas. Felizmente, eu tenho constatado que os cristãos, na sua maioria, que deveriam dar o exemplo, quanto prestar auxílio, quanto prestar o ombro, emprestar o ouvido, não tem feito assim. Na verdade, a gente está fazendo nada ou muito pouco para ajudar o nosso próximo, para ouvirmos o nosso próximo, para sermos o ombro do nosso próximo. E nossa ministração nessa manhã tem esse viés, de que você acorde para a necessidade que o outro tem. A gente está generalizando, logicamente, né? Eu não estou falando aqui nem de fulano ou de ciclano. Eu estou falando que a igreja brasileira ela precisa acordar para termos ações mais relevantes, para sermos mais relevantes quanto à necessidade do nosso próximo nesse tempo que está tão difícil. Por exemplo, eu vejo que poucos líderes religiosos se posicionam contra as mazelas sociais que se instalam na nossa sociedade. Pastor Antônio Carlos Costa, pastor Vinícius gosta muito dele, é uma das raríssimas exceções aqui no Rio de Janeiro. Ele tem se colocado como brecha para abençoar as vidas daqueles que estão à margem da sociedade. Eu mesmo tenho me questionado a respeito do meu papel, a minha atuação social enquanto pastor. O quanto eu estou imbuído da missão de ajudar aquele que necessita. Estou pensando sobre isso, acho que preciso fazer mais. Acho não, tenho certeza que eu preciso fazer mais e que eu posso fazer mais. Essa mensagem, como eu te dizia, serviu para mim, né? Serviu para abençoar a minha vida e eu espero que ela também abençoe a tua vida. Hoje eu quero pensar nesse cuidado que preciso ter com o outro, usando o seguinte tema. Deve estar aparecendo aí para você na tela. Vá e faça você mesmo. Vamos repetir? Vá e faça você mesmo. Esses dois verbos eles estão no imperativo e foram usados por um grande personagem da Bíblia, ao instruir um homem que queria uma resposta a um grande questionamento da vida. Verbos no imperativo eles são comumente usados para falar de uma ação que precisa ser feita, usados como um tipo de ordem. Eu não sei se você sabe, mas os comerciais de TV eles são assim.
geralmente comerciais de TV usam verbos no imperativo como estratégia de venda. Os estudiosos dizem que isso incentiva os consumidores a comprarem. Nossas mães também usam bastante o verbo no imperativo, não é mesmo? Quando querem que a gente faça alguma coisa, elas mandam usando verbos no imperativo e a gente tem que fazer. Vamos ler a história de hoje? Vamos ver como esses verbos foram usados? Vá e faça você mesmo. Certa ocasião, um perito da lei, ou um perito na lei, na sua Bíblia pode estar um mestre na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo, ao seu próximo, como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhe nela vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu animal, levando para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça você o mesmo. Quase que na maioria absoluta das vezes que a gente lê essa história, a história do bom samaritano, a gente vê os pregadores e nós mesmos, quando a lemos, nos concentramos quase que tão somente nos personagens da palavra e pouco falamos do homem que iniciara a conversa com Jesus e que proporcionou esse grande ensinamento para nós. Nessa oportunidade, eu quero começar a desenvolver essa ministração, a nossa palavra, a partir desse personagem, do qual a gente não sabe nem o nome. Você já constatou isso na Bíblia? Alguns homens importantes não temos nem o nome, mas deixaram grandes ensinamentos. Mas a Bíblia dá alguns sinais importantes para nós a respeito desse homem. A Bíblia diz que esse homem era um perito na lei. Talvez na sua Bíblia, como eu te disse na hora da leitura, esteja mestre na lei. Ele fazia parte de uma classe política, uma classe social muito privilegiada nos tempos de Jesus. Você tem que entender que nos tempos de Jesus a leitura, mesmo se falando em judeus, não era algo que estava disponível a todo mundo. Nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha o material para ler, o papel ou alguma coisa, né? Algum tipo de suporte que pudesse ler. Geralmente as leituras eram feitas nos templos, né? Nos lugares específicos de adoração. Então, a gente está falando de alguém que não era qualquer um. A minha Bíblia diz que ele era um perito na lei. E quando a gente fala de perito, a gente vai lembrar dos profissionais forenses, por exemplo, que são aqueles que descobrem os detalhes.
Perito é aquela pessoa que sabe de algo nos detalhes. Na igreja a gente tem tantos peritos, né, nas mais diferentes áreas. A gente tem enfermeiro, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem advogado, pessoas que são peritas na sua área, pessoas que sabem detalhes. Esse homem ele fazia parte então dessa classe política e foi a esse grupo, àqueles que detinham o conhecimento, que Jesus dedicava as suas palavras mais duras. E é o que eu sempre digo para você lá na IBA, e tenho repetido nas minhas mensagens, naquele grande dia, a mão de Deus vai pesar mais sobre estes que se acham donos do conhecimento, do que sobre as pessoas simples, os nécios. Naquele grande dia, Deus vai usar de mais benevolência com aqueles que sabiam pouco do que com aqueles que se achavam saber demais. Daqueles que se achavam a última bolacha do pacote. Como eu dizia para você, aquele homem era um perito na lei, contudo Jesus também era um perito. E ao responder a pergunta, ele usa a própria lei, como você leu no texto conosco. O que está escrito na lei? Jesus é mestre, né, em dar essas respostas. Ele sempre vai também responder uma pergunta com uma outra pergunta e colocar, né, aqueles que o arguíam numa situação como uma saia justa. Ele sempre levava os seus questionadores a refletir. E Cristo, então, partiu de algo que aquele homem conhecia. O que aquele homem conhecia? Ele conhecia a lei, a fim de instruir em algo que ele não praticava. Eu vou repetir, porque essa frase é importante. Cristo partiu de algo que aquele homem conhecia, a fim de instruí-lo em algo que ele não praticava. Essa é a principal dificuldade dos homens que se julgavam mestres da lei. Sabiam o que estava escrito, mas não praticavam. Será que essa é uma realidade dos homens e mulheres desse tempo? Que se acham extremamente conhecedores da palavra, sacam muito da Bíblia, mas estão desconectados da relação humana, da realidade humana. A gente vê homens que sabem grego, que sabem hebraico, sabem até latim, aramaico, têm o domínio das letras, sabe a Bíblia de cor e salteado, do início ao fim eles têm muitas referências, são capazes até de dizer um capítulo inteiro, talvez um livro inteiro de cor, mas estão desconectados da realidade. E eu tenho visto nesse tempo crentes desconectados da realidade. E é a partir daí a necessidade de nós falarmos que precisamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, que precisamos amar o próximo como Deus nos ama, para que a gente chame de novo os cristãos para a realidade, para que eles se conectem à realidade e passem a se importar com a necessidade do outro. O mestre da lei sabia que o que a palavra dizia a respeito do princípio da salvação, porque esse princípio estava desde os primórdios. Desde os primórdios, o princípio sempre foi esse: ame ao Senhor de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez na cabeça daquele homem, a primeira parte da afirmação já tivesse bem resolvida. O problema era a segunda parte. Ele amava a Deus, mas não queria amar o próximo como amava a si mesmo. Na cabeça dele, ele entendia que amava a Deus, mas não queria pagar o preço para amar o próximo, por amar o próximo. Mas talvez o melhor seja para amar o próximo. E, infelizmente, eu tenho constatado que muito crente
ama louvar a Deus, cantar, ama ouvir uma palavra abençoada, mas está odiando cada vez mais o seu irmão. Só que em João, 1 João, no capítulo 4, versos 20 e 21, ele já assevera, já dá a resposta para o tipo de crente que pensa assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão a quem vê, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A história continua, com aquele mestre da lei perguntando a Jesus, então, quem seria o seu próximo? Na verdade, era uma pergunta meio que para tentar usar como uma fuga a sua obrigação, enquanto alguém que se julgava um homem temente a Deus. E acontece, querido, que não é só com esse homem aí, não. Igualzinho acontece conosco. A gente sempre está tentando inventar alguma coisa para não cumprirmos à risca o mandado de Deus para nossas vidas. Mas Cristo, ele é o mestre, das respostas, como eu estou tentando sinalizar para você. E ele dá o checkmate. O checkmate, para aqueles que jogam xadrez, eu não jogo xadrez, mas eu entendo um pouquinho do jogo. O checkmate é aquele momento onde há um vencedor. Não há mais como o oponente mover peças. Então, momento, Jesus dá o checkmate no período da lei ao contar-lhe a parábola do bom samaritano. E eu preciso lembrar que a cidade qual pertencia ao personagem principal dessa história era odiada por aqueles que viviam em Jerusalém. Havia uma rixa grande entre aqueles que moravam em Jerusalém e aqueles que moravam em Samaria. Você vai lembrar qual monte que a gente deve adorar, Se é o que está em Samaria ou se é aquele que está em Jerusalém. Havia nessa história do bom samaritano, que a gente conhece bem, apesar da história ser fictícia, ela não é muito diferente da realidade da época. O caminho para Jericó era um caminho muito perigoso. Os estudiosos vão dizer que, de fato, ali aconteciam muitos roubos, muitos espancamentos, muitos assassinatos. Então Jesus, ele usa uma parábola, ele conta uma história, mas usando ingredientes da realidade. A questão está nos envolvidos nesta trama. Um sacerdote, um levita e um samaritano. Perante a mesma situação, o cenário era o mesmo. Passando por um homem, no mesmo caminho que aquele homem que havia sido espancado, eles estão passando por esse mesmo caminho. O homem está ali na beira da estrada, semi-morto. Eles passam por esse homem que foi roubado, espancado e deixado ali para morrer. Os dois primeiros veem a situação, mas não fazem nada. Enquanto o terceiro faz muito mais do que a sua obrigação. Na verdade, se formos pensar, o samaritano não tinha qualquer obrigação. Afinal, aquele homem não era da sua cidade. Aquele homem não era um dos seus. E quando eu falo isso para você, eu estou aqui pensando que nós crentes de vez em quando agimos da mesma forma. Só queremos ajudar aqueles que são da mesma fé e ordem que nós. Mas em nenhum momento a gente vê Jesus agindo dessa forma.
ele vai ajudar a todos que passam pelo seu caminho. E depois os seus discípulos também. E depois Paulo também. De novo eu quero levantar a questão: a igreja brasileira está fazendo o que pode? Eu afirmo, a igreja brasileira não está fazendo o que pode. As mazelas estão matando nossa sociedade. Mas como a gente é salvo e somos de outro mundo, passamos pelo necessitado sem lhe oferecer qualquer tipo de ajuda. E a gente não está se compadecendo daquele que tem necessidade. E aí a gente vai se encaminhando para o final da nossa ministração, porque Jesus ele pergunta àquele homem diretamente: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Disse-lhe Jesus: vá e faça você mesmo. E é o que Jesus quer afirmar para mim e para você nessa oportunidade. Ele quer instruir-nos a fazer nos nossos dias. Precisamos ser o próximo de alguém. Alguém necessita que sejamos o seu próximo. E Jesus diz: precisamos ter misericórdia dele. Na verdade, foi o perito que disse, mas induzido por Jesus, aquele que teve misericórdia dele. Precisamos ter misericórdia daqueles que estão à nossa volta, seja com a nossa paciência, ou seja com as nossas ações, seja com aquilo que a gente tem. A gente precisa ter misericórdia do próximo. E o meu desejo, o meu pedido é que Deus mova o seu coração, continue a mover mais o seu coração para a necessidade do próximo. Pode ser alguém da igreja, um doméstico da fé, mas pode ser alguém de outra religião, alguém até que não tenha religião, até alguém que não acredite em Deus. Precisamos fazer um movimento contrário àquilo que esse mundo está tentando nos ensinar. O mundo está tentando nos dizer que não devemos ter misericórdia, que devemos matar o outro assim que seja possível. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Usando o texto, a parábola que a gente acabou de ler. E eu poderia usar inúmeros outros textos. Precisamos ter misericórdia daqueles que estão padecendo. Precisamos olhar para os necessitados que estão à nossa volta. E quando eu falo necessitado, não é apenas necessidade físico. Tem muitos necessitados emocionais. Tem muitos necessitados espirituais. Como tem. Precisamos ser luz a isso também. Eu quero orar para que Deus toque no seu coração. Se você não tem se portado com o outro, eu vou pedir para que Deus incomode você para a necessidade daqueles que estão à sua volta. E você passe a perceber o que Ele quer que você faça. Deus, estivemos mais uma vez aqui falando da Tua palavra. E eu peço que essa palavra tenha chegado ao coração e à mente dos meus irmãos. E o Senhor, com o Teu Santo Espírito, incomode cada um a fazer mais com aquilo que o Senhor tem dado. Que cada um se importe mais com o outro. Que nós sejamos o próximo daqueles que necessitam. Nos faz entender essa palavra, Deus, muito além daquilo que eu pude falar. Nos dá um entendimento maior com o Teu Santo Espírito. Fica conosco. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Querendo falar, conversar sobre como pode ajudar, eu sempre estou à sua disposição.
tem inúmeras coisas que você pode fazer para ajudar fisicamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente. E eu estou pronto para a gente caminhar junto, para Deus fazer se cumprir a missão dele na tua vida. Tenham todos um bom dia. Chegamos ao fim. Espero que Deus tenha te abençoado com a ministração da palavra. Eu espero que você ainda mais se importe com o outro, com a necessidade do outro, e que Deus nos abençoe. Quero lembrar, que as nossas atividades estão suspensas. Sobre isso eu preciso te dizer que nós não voltaremos ainda, apesar do shopping estar aberto. E olha, o shopping pode estar aberto, mas você não é obrigado a ir ao shopping, tá? O comércio pode estar aberto, mas você não é obrigado a ir ao comércio. Só vá por uma necessidade bem específica que você não possa viver ou dar prosseguimento a algum tipo de trabalho. Fora isso, não vá ao comércio, não vá ao shopping, deixa isso passar um pouco mais. A minha intenção é voltar ali talvez no primeiro domingo de julho. Termos assim eu devo criar uma celebração a mais. Então teremos 2 cultos na parte da manhã e um culto na parte da noite. É possível que o primeiro culto da manhã seja mais direcionado aos idosos, o ambiente vai estar mais limpo, mais higienizado, e então eu devo direcionar os mais idosos para o primeiro culto, possivelmente um culto às 8 da manhã ou 8h30 da manhã. Depois um culto às 10h30, porque eu preciso de um tempo para limpar o templo. Às 10h30 um culto para as famílias, terminando meio-dia. E mais à noite, lá para as 19 horas, uma celebração com a juventude, adolescentes, casais sem filhos, talvez, alguma coisa assim, mas numa outra pegada. Então, eu estou imaginando 3 cultos nessa volta. Estou imaginando também, vou fazer inscrições para cada culto. Aí você vai poder se inscrever, vai ter a opção de se inscrever para determinado culto. Esses direcionamentos de culto não significam que você não vá poder ir, por exemplo, no primeiro culto, mas vão ter alguns direcionamentos dados pela diretoria da igreja e por mim também enquanto pastor. A gente já comprou detergente, desinfetante hospitalar. A gente está providenciando uma maquininha para verificar a temperatura. A gente está tomando algumas providências. Uma outra coisa que eu quero fazer, mas aí eu vou precisar de um feedback seu, a gente também está pensando em distribuir uma máscara nesse culto de 1º de julho para cada membro. E aí a gente vai precisar de uma contribuição de R$5, que é o valor que a gente vai pagar nessa máscara, uma máscara personalizada. Não vou te cobrar R$1.000, como a gente está vendo aí algumas igrejas fazendo, ou falando que a máscara está invisível, e Deus está te protegendo. Não, a gente vai tomar todas as ações necessárias, os movimentos necessários para que a gente volte em segurança. Então fica registrado aí algumas das nossas ações, teremos outras, afastamento de banco, mudança no layout até do templo, da igreja. A gente vai estar planejando algumas ações já para essa volta. Tenho visto alguma coisa, algumas lives de planejamento para essa volta, mas ainda não voltaremos nesse mês. Possivelmente no primeiro domingo de julho. Possivelmente. Se o número de mortes continuar nesse nível, nem em julho eu vou voltar, não. Mas já estou aí falando para você como é que é o nosso procedimento. Depois de terminar aqui, pega o link desse culto, transfere, passa para outras pessoas. Essa semana antes do aniversário da igreja, o Ivan me passou um áudio do irmão da Deolinda. Eu não sei se foi o Jorge ou se foi o Marcelo, não lembro agora, mas ele falando como via lá as programações da igreja e o Ivan cantando junto com a filha, e ele parabenizava o Ivan, achando lindo a forma como eles louvavam a Deus. Olha,
surge efeito passar o videozinho para a família, para os amigos, e eles assistem. E quem sabe eles também não serão abençoados pela palavra de Deus. Espero que Deus te dê um bom domingo, um bom almoço. Quero convidar você para daqui a pouco, às 19 horas, ou 7 da noite, a gente vai começar uma série de mensagens falando sobre o fim dos tempos, o sinal dos tempos. Estamos no fim dos tempos? É chegado os últimos dias? A gente vai tentar entender isso nos cultos da noite desse mês de junho. Que Deus te abençoe. Te vejo logo mais, tá bom? Vamos orar? Senhor, foi muito bom estarmos na Tua presença. Muito bom entender o verdadeiro significado do que é ser igreja, do que é se importar também com o próximo. Obrigado, Deus, por Lia, sua família, que nos abençoou hoje. Te pedimos pelo culto de logo mais que a Tua palavra chegue aos corações dos nossos irmãos e encontrem, ó Deus, um lugar de segurança, mas que também possamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Obrigado pela vida de cada família, obrigado pela vida da Igreja Batista de Abolição. Nós te louvamos, nós te engrandecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim